Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje é falar da importância da fala e deglutição em pacientes oncológicos, pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Qual a importância, então, da gente falar sobre essas questões? Aproveita a oportunidade para tirar a sua dúvida através do nosso WhatsApp. Você manda mensagem, tem sua dúvida esclarecida aqui durante o programa. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. A gente também te espera nas redes sociais, no Instagram, @TVHit, no Facebook, HIT TV Oficial. O nosso canal no YouTube é HIT TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Eu estou te esperando também nas minhas redes sociais e é muito fácil de encontrar, sempre com o meu nome, no Instagram, @DeniseLuque e facebook.com/Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Simone Claudino, fonoaudióloga. Doutora, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, Denise, é um prazer estar aqui. Fala um pouquinho, né, dos pacientes oncológicos. E aí uma questão que sempre aparece por aqui, doutora, quando você recebe o diagnóstico, então isso mobiliza sempre toda a família, né? Então, claro, independente da faixa etária, quem está em tratamento oncológico fica mais debilitado, dependendo da terapia que vai fazer, mais ou menos, né? E as atenções estão muito voltadas sempre ao combate da doença, claro. Muito justo, né? Mas todo o restante pode ficar tão prejudicado que merece atenção também ao que está ali, né, correndo em paralelo e que mexe muito com a qualidade de vida. Se a gente pensar, fala, deglutição, né? Então a gente se alimenta o dia inteiro, até para o tratamento ser bom e fazer o efeito necessário, a gente tem que estar bem também, né? Comenta um pouquinho sobre essa diferenciação, né? E a importância de tratar o paciente oncológico, não só para a cura do câncer dele. O que a gente sempre fala é que quando o paciente ele tem o diagnóstico oncológico, a família toda se mobiliza para tentar entender da cura. Então, assim, eles esquecem muitas vezes do paciente em si, né? Como o paciente está se sentindo, o quanto que ele vai se desenvolver durante esse tratamento. E a gente sempre fala que o paciente que vai mais preparado para esse tratamento, o que é ser preparado? Ele tentar entender como que vai ser esse processo, porque ele vai mudar toda a vida dele. Né? Às vezes, quando você tem um tumor, por exemplo, na cavidade oral, na boca, que você vai, a lesão vai estar crescendo, ele vai ter que modificar a fala, a deglutição, já desde o momento do diagnóstico. Às vezes, você começa com esse diagnóstico por conta disso, porque você sente lá uma afta, essa afta começa a incomodar, e esse paciente começa a perder peso, começa a ter algumas modificações, mas muitas vezes a dor, que é quando você vai ter o diagnóstico completo, que o paciente vai procurar, demora-se mais. Então, a família, quando descobre isso, vai tentar, de todas as formas, tratar. Então, às vezes, assim, o paciente vem para a gente no tratamento e, às vezes, o paciente, muitas vezes, assim, não quer, por exemplo, ter um determinado tipo de alimento. Ele quer continuar comendo o máximo que ele conseguia. E a família está preocupada em ele terminar o tratamento. Então, comer maior quantidade. E, às vezes, não a quantidade significa a qualidade desse alimento para o paciente. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar a família também num tratamento para que a família entenda como que é esse processo e tentar respeitar o paciente também neste momento, né? Porque não é um momento fácil para ninguém. Mas o paciente ele tem que ter sempre seu centro, em todos os sentidos, né? Então, principalmente, o nosso enfoque aqui hoje vai ser, então, os pacientes que estão fazendo algum tipo de tratamento que, naturalmente, já vai interferir na fala e na deglutição. Mas a gente sabe que a doença, né, o câncer, então, ele é mais esperado conforme a idade. É uma doença que, conforme a gente envelhece, a gente tem que lidar mais. Então, se há um paciente da terceira idade, por exemplo, que naturalmente já tem uma piora da deglutição, que a fala já fica mais prejudicada, até dependendo se já tem alguma doença que caminhe junto aí, Parkinson, mesmo alguma demência senil, Alzheimer, o que for. Isso chama atenção mesmo que a doença esteja em outra região, longe, então, da boca, garganta, coisas que mexeriam, assim, que a terapia, né, alvo para tratar o câncer, mexeria. Então, vale a pena introduzir o fonoaudiólogo como parte dessa equipe? Então, na verdade, assim, quando a gente pensa em tumores que atingem a voz, a fala e a deglutição, a gente tem que pensar em tumores de cabeça e pescoço, que é
boca, língua, garganta, faringe, né? Esôfago, alguns tumores no pulmão, porque você pode ter uma mudança na qualidade da voz por conta dessa pressão. Às vezes o paciente, quando o tumor está no pulmão, ele pode comprimir um nervo e fazer com que a voz fique alterada. A gente tem pacientes que, às vezes, com câncer de mama, que fazem radioterapia, que também podem acometer um nervo, que é o nervo vago, que ele é responsável pela essa movimentação. Para a gente falar, para a gente conseguir falar, a gente precisa que a prega vocal, que é o órgão que fica dentro da garganta, ela vibre e saia a fonação. Então, se eu tenho um tumor que o tratamento ou o tumor comprime esse nervo, ele pode dar alteração tanto na deglutição quanto na fala. Então, geralmente, esses tumores dão mais alterações nessa região. Mas se eu tenho, por exemplo, um idoso que perde muito peso, e aí ele pode ficar com uma voz mais fraquinha, isso também pode ser afetado também por uma lesão, porque ele vai perder muito peso, ele vai ficar mais fraco, então a fala vai ficando mais baixinha. Isso também pode impactar. Não necessariamente está no trajeto da deglutição e da voz, mas vai estar na região pulmonar ali por conta da fraqueza, que a gente chama de sarcopenia, quando você tem uma perda de peso muito grande. O fonoaudiólogo está presente nos hospitais e essa presença ela é cada vez maior nesse acolhimento, então naquele atendimento ali durante a passagem da pessoa pelo hospital. Mas eu sempre me questiono, me pergunto, será que as famílias sabem, então, que profissional é aquele que vai lá visitar? Ou elas, né, as famílias às vezes pensam que fisioterapia e fonoaudiologia, foi alguém lá fazer um exercício, aí você não sabe se foi a fisiorrespiratória ou se era fono. Isso é bastante comum. Na verdade, o fonoaudiólogo ele ainda é bem visto como um profissional que cuida de criança que fala errado. Né? Então, assim, quando a gente chega, às vezes, para explicar o que é, eles falam, eu fisioterapeuta? Não, nós somos o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que é responsável por todas as alterações que alteram a voz, a fala, a deglutição, a linguagem, muitas vezes a audição também, que acaba sendo afetado também pela questão oncológica, né? E isso acaba afetando também a voz e a deglutição. Então, assim, o fonoaudiólogo, por mais que ele esteja inserido dentro de um hospital, um hospital oncológico, muitas pessoas ainda não entendem. E, às vezes, até próprios convênios que acabam, muitas vezes, achando que é estética, que um paciente que precisa de fonoaudiólogo é porque ele precisa de estética. O paciente que, às vezes, tirou toda a língua, quando a gente pede uma liberação para o convênio, eles falam, mas por que ele precisa de um fonoaudiólogo? Então, ainda isso ainda é uma briga que a gente ainda tem com alguns convênios, infelizmente. Então, muitos pacientes não têm ainda esse direito, né, de ter todos os atendimentos necessários para uma melhor qualidade de vida. Até mesmo da necessidade, né, a imposição que a maioria dos convênios coloca de precisar sempre da indicação médica, do papel, porque a indicação médica sempre tem, né? Uhum. Do papel, do relatório, aquela documentação toda que atrasa, né? Uhum. E os convênios costumam ter prazos longos para dizer se você pode ou não pode fazer. Enquanto isso, tempo está muito relacionado com a qualidade que se vai ter do tratamento, né? Do êxito daquilo que você vai fazer, né? Sim, se eu tenho um paciente que, por exemplo, vai para uma cirurgia, ele tem um tumor e ele precisa fazer uma cirurgia. Antes da cirurgia, seria interessante o fonoaudiólogo explicar para ele, porque o médico explica, né? O paciente que tira toda a laringe, que não vai mais conseguir, né, se comunicar através da laringe. O médico fala isso para ele, mas o médico ele vai falar com uma outra abordagem, ele vai falar com uma abordagem de cura. Né? É importante que o fonoaudiólogo mostre para ele como é que ele vai ficar, mostre quais são as possibilidades, porque muitas vezes eu tenho pacientes que chegaram para a gente após 7 anos, porque ficaram tão debilitados e tiveram uma queda geral de qualidade de vida que não conseguiam ir nem procurar. Então, assim, talvez se ele tivesse recebido a orientação lá no pré-operatório, né, sabendo do que poderia acontecer com ele, que ele conseguiria voltar a se comunicar, talvez ele tivesse tido 7 anos da vida dele muito melhor do que ele teve, né? Então, sempre que um paciente tem um diagnóstico, é importante que esse paciente passe por uma avaliação para que ele tenha a orientação, né, de como vai acontecer e como a gente pode auxiliá-lo durante todo esse processo. Isso sempre é muito importante. A gente sabe que, claro, o médico explica, né? Mas você falou muito bem, o jeito, às vezes, que fala, muito relacionado somente à cura. E, claro, é o principal objetivo, é o que a pessoa mais pensa, né? Quando tem o diagnóstico ali, você quer saber qual é a chance de cura, independente de como a sua vida vai ficar depois, né? Você quer viver.
né? Depois você recomeça, reconstrói, enfim, mas esse acesso que fica tão mais difícil, né? Então, um profissional que está ali, tão perto das demais especialidades, porque vocês trabalham em parceria, muito perto, coladinho, com médicos otorrinolaringologistas, né? Então, cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, alguém que está ali tão pertinho precisa de um caminho tão maior para você conseguir acessar e um caminho tão mais difícil, né? Como que é isso no SUS, doutora? Como que é isso em hospitais que cuidam do câncer, que fazem parte da rede pública? Hoje em dia, a maior parte dos hospitais oncológicos da rede SUS tem o fonoaudiólogo inserido na equipe, mas infelizmente não o número correto, né, ideal de profissionais. Então, muitas vezes a gente não consegue avaliar o paciente em todos os momentos. Geralmente, o paciente só chega para o momento da reabilitação. E nesse momento de reabilitação, ele já vem com muitas alterações. Então, geralmente, o paciente de câncer de cabeça e pescoço, que é o nosso principal foco aqui hoje, porque é o que mais altera essas áreas, ele vai ter que fazer um tratamento concomitante. Então, ele fez a cirurgia, mas ele vai ter que fazer a radioterapia, ele vai ter que fazer a quimioterapia. Então, quando ele faz a cirurgia, o ideal é que a gente já tenha orientado ele da cirurgia. Quando ele vai para a radioterapia, que a gente acompanhe ele antes da radioterapia, durante a radioterapia. Porque um paciente que está durante a radioterapia, a gente já está atuando, ele vai voltar a se alimentar muito mais rapidamente do que aquele paciente que só voltou para a gente depois da radioterapia, onde já se instalou a rigidez pós-radioterapia. Então, esse paciente ele vai demorar muito mais para ter uma boa comunicação e uma boa deglutição após essa reabilitação. Então, sempre que necessário, esse paciente deveria ter essa orientação, né, como se fosse uma avaliação. Ele não vai para o otorrino, ele não vai para o cirurgião de cabeça e pescoço, ele deveria vir também para o fonoaudiólogo, para o fisioterapeuta, para que ele já tivesse minimizado essas sequelas aí, pensando no pós-tratamento, né? Então, é um profissional que está presente no SUS, então existe essa abordagem nos hospitais que estão relacionados ao tratamento contra o câncer, mas como não tem na quantidade ideal, você também não consegue fazer na frequência ideal que você gostaria, com certeza, né, com todos os pacientes. Entendi. Há de se falar da importância de buscar, se houver a possibilidade, né? Então, isso é falado, existe uma... mesmo o paciente está fazendo tratamento pelo SUS e existe essa, olha, se tiver a possibilidade, invista nisso, porque lá na frente você vai lembrar e a situação vai ficar melhor. Tem essa conversa ou ainda é muito difícil porque pensa-se que tudo é muito caro, que tudo, se não tem no SUS, então talvez nem seja necessário. Às vezes tem esse pensamento, né? Hoje em dia, a gente fala que muitos pacientes, quando, infelizmente, o câncer hoje não é muito mais só para os pacientes idosos. Cada vez mais a gente tem pacientes mais jovens. Esse paciente jovem é um paciente que procura. Tá. Então, ele vai no Dr. Google, que a gente fala, né? E procura no Dr. Google. E aí, muitas vezes, esse procura uma instituição privada, procura um fonoaudiólogo privado, porque ele já viu lá, assim, existem vários grupos agora de apoio de pacientes oncológicos. O próprio paciente faz grupos e vai divulgando na mídia, na internet, então eles vão se conectando. Então, assim, no hospital privado, no consultório privado, a gente acaba tendo alguns pacientes da rede SUS, que às vezes o hospital não dá suporte, porque não tem um número de profissionais adequado, então ele vai para a gente conseguir atendê-los. E aí a gente vê a diferença, né? Agora, o paciente idoso já não, ele fica esperando alguém indicar. E às vezes o médico não indica nem porque ele não tem que indicar, mas porque ele sabe que não vai suprir. Então, ele vai indicar no momento que a rede vai conseguir fazer esse atendimento. E aí isso acaba afetando demais na evolução desse paciente. O paciente ele vai ter muito mais sequelas do que se ele já tivesse um acompanhamento direto, assim, no momento que ele tem o diagnóstico. Você falou, doutora, algumas situações que me chamaram bastante atenção, e eu sei que a gente vive sem vários órgãos do corpo, né? Então, a gente vive sim, e aí, claro, precisa de uma adaptação, a gente faz uma reabilitação para ter a melhor qualidade de vida possível diante daquela situação, né? Mas queria trazer aqui, especialmente, que você falou sobre a língua. Então, paciente que precisou fazer a retirada da língua, né? Então, primeiro, como é que... Porque o fonoaudiólogo, por ser um profissional da saúde que está ali, que vê mais vezes, muitas vezes, que o médico, né? Então, você vê o paciente mais vezes do que o próprio médico, que diagnosticou, que tratou, que fez a cirurgia, enfim. Como o paciente chega para você?
quão abalado ou quão entendendo que, ok, precisou, não teve jeito e bola pra frente, vamos fazer o que dá. Como é essa acolhida? Quão angustiado vem esse paciente? E aqui, acho que vale lembrar, né? Tem um outro profissional, que também é profissional da saúde, que vai muito bem em tudo que a gente está falando aqui, que é o psicólogo, né? Sim. Na verdade, assim, a gente tem duas gamas de paciente. Né? Tem uma gama daqueles pacientes que chegam super assustados e que não... Porque geralmente eles chegam pra gente de traqueostomia, que é aquele buraquinho aqui com um aparelhinho para respirar, porque pós-cirurgia eles ficam com edema e a cicatrização, então precisa poder lidar com essa secreção. Geralmente eles chegam com uma via alternativa de alimentação, ou uma sondinha no nariz, ou uma sondinha aqui, e geralmente eles estão sem se alimentar e sem se comunicar. Quem vai fazer primeiro essa comunicação e essa deglutição somos nós, junto conosco. Então, eu tenho aquele paciente mais idoso que está super medroso, que muitas vezes não está nem engolindo saliva, que chega com um saquinho, né, mandando a saliva embora. E eu tenho aquele paciente jovem que chega muitas vezes revoltado, porque ele não entendeu que ele voltaria desse jeito, ele não entendeu que ele ficaria muito tempo sem se alimentar. E eu estou dizendo assim, cerca de 7 dias, 8 dias, porque às vezes a gente entra quando ele está lá internado, no segundo, terceiro PO. Quando ele tem muitas alterações, ele acaba chegando um pouquinho mais tarde no ambulatório, que é onde a gente vai fazer a reabilitação propriamente dita. E aí, quando a gente vai falar para ele, olha, você vai voltar a se comunicar, você vai voltar a comer. Como eu vou voltar a comer sem língua? Né? Porque, assim, a língua, ela é um órgão muito importante, tanto para a fala, que é onde a gente consegue fazer todos os pontos de articulação, quanto para a deglutição. Com a língua eu consigo ejetar esse alimento, eu consigo manipular esse alimento na boca. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer com compensações. Então, a gente explica isso no primeiro dia para o paciente. E a gente mostra pacientes, vídeos de pacientes mesmo que passaram conosco, que falam, olha, aqui foi o primeiro dia do paciente. E aqui, ó, o paciente está comendo churrasco. Ó, o paciente é advogado, continua atuando. O paciente é professor. Então, assim, a gente gosta sempre de mostrar para o paciente que está chegando como ele pode ficar. Né? Porque isso acaba, muitas vezes, reduzindo um pouco dessa ansiedade que o paciente tem e desse medo que ele tem. Então, geralmente, esses pacientes, eles passam com a gente, você falou da frequência, tem pacientes que passam com a gente todos os dias. Né? Durante, assim, 2 meses, eles ficam todos os dias indo na terapia para a gente conseguir fazer essa compensação e tirar mais cedo, né, possível a sonda de alimentação e tentar tirar essa traqueostomia também para ele conseguir se comunicar novamente com uma fala diferente do que ele tinha, porque ele não vai ter a fala que ele tinha antes. A gente vai ter que fazer compensações. Então, se eu não tenho a língua, eu vou ter que compensar com o meu lábio, eu vou ter que compensar, às vezes, com uma prótese dentro da boca para rebaixar o espaço que eu vou ter na boca, porque a língua, ela faz todo esse contato, né? Eu estou falando com você, minha língua está batendo no céu da boca, minha língua está batendo no dente. Isso não é mais possível quando eu não tenho mais uma língua. Então, a gente vai compensar com o lábio, a gente vai compensar com uma prótese, colocando uma prótese para rebaixar o espaço da sua boca, o espaço que você tem, né? Vamos pensar assim, a gente tem o palato lá em cima. Então, eu vou pôr uma prótese para ficar assim, para que encoste na reconstrução, para que eu consiga fazer compensações. A prótese fica parada. A prótese fica parada. É uma prótese que nem uma prótese de dentista mesmo. Tá. Né? E aí você põe uma prótese de silicone, que fica na boca, ou de acrílico, e aí o paciente vai ter contato, né? Os órgãos, a reconstrução que ficou, a gente vai conseguir fazer compensações para que ele consiga fazer com que os fonemas sejam melhores articulados pós uma glossectomia total, pós a retirada total da língua, por exemplo. Mexe com a autoestima também, né? Completamente. Você mexe com a gente fala que pacientes de câncer de cabeça e pescoço, você mexe com a sua identidade. A sua identidade é o quê? A sua voz, a sua comunicação. Se você não acorda bem, por mais que você fale que você esteja bem, você vai falar, a pessoa já vai sentir que você não está bem. Então, você perde a sua identidade vocal, você perde a sua identidade. Então, o paciente ele precisa do psicólogo desde o momento do diagnóstico, porque o psicólogo vai fazer com que ele entenda todas essas modificações. E eu sempre falo para os meus pacientes, é muito difícil tudo que você passou, mas o mais importante é a vida que você vai continuar. Então, modificações a gente tem diariamente na vida, né? Então, a gente precisa continuar. E a gente tem 2 caminhos, ou a gente continuar lutando, ou a gente parar de onde você está. E a gente, como profissional, a gente não pode fazer por ele. Ele tem que fazer, então ele precisa estar bem. Porque se ele não está bem, tudo dá errado. Ele não vai conseguir fazer o exercício. E não adianta ele ir só para o fono, não adianta ele ir só para o físio. Ele precisa se dedicar. E não é coisa fácil. Ele precisa fazer exercício todos os dias, e não é uma vez ao dia. São pelo menos 6 vezes ao dia de exercício. Então, é toda uma jornada que esse paciente vai ter que se preparar. Com pacientes mais jovens, eu tenho pacientes que continuam trabalhando e que precisam voltar
para o seu trabalho, precisam voltar a se comunicar. Eu tenho advogado, eu tenho personal trainer, eu tenho pessoas que vão continuar ali, que vão viver muito tempo ainda. Então, isso também abala demais as pessoas, não só na qualidade, mas também na questão financeira, do emprego, entender. A gente, às vezes, precisa escrever, né, para o chefe, para o diretor da empresa, olha, o paciente passou por isso, ele vai ter algumas modificações, mas ele vai dar conta, né? Acredite que ele vai conseguir. Então, é toda uma modificação em toda a rotina desse paciente, né? Você tem falado de pessoas cada vez mais jovens acometidas aí por tumores, enfim, de precisarem de cirurgias bem agressivas como essas que a gente está falando aqui hoje, né? E de continuar, né? E de permanecer fazendo o trabalho, e para isso precisa ter a constância, disciplina. Infelizmente, no particular, às vezes não é possível. No SUS não é possível porque não tem o número de pessoas, no particular, às vezes não é possível porque o convênio ainda não falou se vai reembolsar o que você vai fazer ali, pagar por conta. Às vezes a pessoa não tem condição financeira de fazer, então realmente é muito difícil, né? De seguir aí essa jornada, esse caminho, mas ele existe, é possível. Das cirurgias, vou te perguntar, porque você está muito inserida nesse meio, mas nas cirurgias da língua, doutora, é sempre a retirada total, existe a retirada parcial. A retirada parcial traz uma coisa da reabilitação ali, então que você não está sem a língua totalmente. Explica um pouquinho pra gente. Sim, a gente tem várias ressecções de língua, desde eu tirar a ponta da língua, a lateral da língua, hemilíngua, que é a metade da língua toda, o final da língua a gente pode tirar também e restar 1/3, 2/3 da língua. Para cada tipo de alteração de retirada de língua, você vai ter um impacto na deglutição e na fala, qualquer um. Se eu tenho só ponta de língua, eu vou fazer compensações com a língua remanescente. O que é a língua remanescente? Aquilo que sobrou. Às vezes nem precisa reconstruir. Às vezes eu levo um pedaço do braço, um pedaço da perna para colocar no defeito da cirurgia. E aí eu tenho reconstruções que eu posso só rodar a reconstrução, e aí eu vou ter determinadas alterações. E eu tenho reconstruções que você leva, que chama microcirúrgica. Você tira lá da perna, você leva com artéria, com veia, com tudo. Qual que é o objetivo? Você dá mais mobilidade para essa reconstrução. Então, você tirou lá uma hemilíngua, você vai colocar essa região lá, o microcirurgião faz isso junto com a equipe de cabeça e pescoço, e aí você vai ter mais ganhos em reabilitação. Eu vou conseguir ter mais benefícios e mais compensações. Essa reconstrução, ela pode ser feita imediatamente ou ela pode ser num próximo passo? Não, sempre imediatamente. Tá. Sempre imediatamente. E você tem que ter alguns cuidados com essa reconstrução. Então, assim, é importante também que o fonoaudiólogo entenda dessa área, porque, assim, às vezes, se eu faço um exercício mais forte num PO recente de uma microcirurgia, eu posso estragar essa microcirurgia. Uau. Eu posso acabar com que essa microcirurgia não funcione. E aí, muitas vezes, ele pode perder esse retalho. E aí, ele ficar sem essa reconstrução e aí vai impactar na reabilitação dele depois. Nós começamos o programa falando que a figura do fonoaudiólogo, às vezes, está muito atrelada, a doutora mesmo colocou, o fonoaudiólogo é o profissional de saúde que cuida das crianças que não falam direito. Hoje tem muita questão do transtorno do espectro autista e muitos fonoaudiólogos debruçando a carreira para essa área. Então, vale a pena lembrar, porque sempre a gente conhece um fonoaudiólogo. Não basta ser fonoaudiólogo. Se você é um paciente oncológico, quer indicar para alguém que seja paciente oncológico, está tratando um câncer, tem que ser um fonoaudiólogo cuja carreira esteja direcionada para essa área. Exatamente. Exatamente. É muito comum ainda, eu estou na instituição há mais de 20 anos, é muito comum ainda a gente receber pacientes externos que estão fazendo exercícios para motricidade orofacial. O que é isso? Para quem tem alteração de língua presa, por exemplo, que não vai fazer reabilitação. Então, o paciente está lá há 6 meses para tentar comer por boca, mas nunca colocou nenhuma alimentação na boca porque o fonoaudiólogo não sabe como tratar isso. Perfeito. Então, assim, é muito importante, a gente fala isso lá no hospital para os nossos alunos e no consultório, assim, não atenda aquilo que você não sabe, se coloque sempre no lugar do paciente, porque você pode afetar muito a vida do paciente. Você ficar um dia sem se alimentar é uma coisa, você ficar 6 meses sem se alimentar é muita coisa. E aí você perde toda a musculatura. Se eu paro de comer, a minha musculatura para de funcionar para aquela função. Então, eu vou demorar muito mais para reabilitar. A doutora falou da instituição, então ela é coordenadora geral da residência multiprofissional do Hospital AC Camargo,
por isso está muito relacionada, né? Aí muito inserida nesse ambiente, com muita experiência. Agora, você vê, doutora, uma procura por essa área? Porque hoje está tão em alta, né? E falei aqui dos fonoaudiólogos, tão em alta fazer o acompanhamento precoce ali das crianças. Por conta da pandemia, muita criança que não tem diagnóstico nenhum, só que teve a fala prejudicada porque a gente ficou de máscara há quantos anos, né? Então, as crianças estão precisando, as que estão dentro do espectro autista, as que não estão também, né? A gente sabe que se pudesse, era bom todo mundo ir. Sempre tem alguma coisa para melhorar. A nossa dicção, né? Então, a projeção da nossa voz, hoje é tudo tão comunicação, né? Que seria ótimo se todo mundo pudesse buscar um fonoaudiólogo. Fala um pouquinho pra gente, enquanto eu me preparo, doutora, para dar um recado, se você tem percebido e notado desejo dos profissionais de trabalharem, porque não é, assim, é pesado para vocês também, né? Pesado para o paciente que está passando por essa situação, para vocês também, né? Porque você quer entregar o seu 100%, que o seu paciente possa estar reabilitado e atingir o 100% da recuperação dele, mas você também depende dele. Conta um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Infelizmente, é uma área que tem pouca procura de fonoaudiólogo. Se a gente for pensar, né, em uma sala que eu tenho 30 alunos de fonoaudiologia, se foram 2, 3 para a área de fono-oncologia, é muito. Né? A gente, até na procura da residência, né? A Denise comentou da residência multiprofissional, não só para fonoaudiologia, mas em todas as áreas atualmente tem caído a procura, né, para a área da oncologia. E eu acredito que seja até pelo isso que ela comentou, assim, as pessoas hoje em dia têm que se trabalhar para atender, não é qualquer pessoa que consegue atender, a gente perde muitos pacientes, né? Infelizmente, diariamente a gente perde o paciente, então às vezes você está ali trabalhando com o paciente reabilita e ele tem uma recidiva, retorna a doença. Então isso é muito difícil para as pessoas lidarem com isso, né? Então a gente faz campanha nas faculdades para pedir pessoas, né, para que venham para essa área, porque é muito gratificante, por um outro lado, a gente ver uma pessoa voltar a comer, voltar a falar, depois que teve uma ressecção tão grande, um impacto tão grande na vida, né? Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre fala e deglutição em pacientes oncológicos. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a doutora Simone Claudino, fonoaudióloga, coordenadora geral da residência multiprofissional do AC Camargo. Doutora, tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela e saber o que chega para nós através do WhatsApp. Depois a gente retoma aqui a nossa conversa. Luciano, de Montes Claros, Minas Gerais. Quem perdeu a fala, doutora, devido ao forte tratamento com quimioterapia e está faltando alguns dentes na boca, essa falta pode atrapalhar no retorno do paciente a voltar a falar? Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano, pela pergunta. Então, a falta dos dentes, geralmente você vai ter uma modificação no seu trato vocal. Toda vez que a gente tem uma modificação no trato vocal, a fala ela vai ficar diferente. Agora, a voz em si, se sumiu a voz, aí a gente precisa investigar o que aconteceu. Se foi algum edema que a quimioterapia, né, ocasionou na sua prega vocal, ou se foi alguma outra alteração que tenha ocasionado dentro das cordas vocais. Então, é importante você procurar um fonoaudiólogo para ele fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo, e aí, se for só os dentes, não só os dentes, né, mas for a falta dos dentes, o fonoaudiólogo vai orientar alguns exercícios para ajudar a melhorar isso, né? E, junto com a equipe do dentista, vai provavelmente adaptar uma nova prótese para que a gente consiga ter uma boa reabilitação aí, com a movimentação adequada depois da colocação da prótese, que também vai precisar de uma readaptação da sua comunicação. Então, aqui, um outro profissional, não médico, mas também da área da saúde, que está muito inserido nesse meio aqui que a gente está falando, é o profissional dentista, né? Isso. Legal. Da pergunta, então, do nosso telespectador, a emissão da voz não é prejudicada porque tem dentes faltando, mas como essa voz vai sair, a maneira como a gente fala as palavras, sim. Sim. Tanto que é bem comum quando a criança perde os dentes da frente, né? A gente pede para a criança falar porque fica engraçado, né? Fala farofa, né? Então voa, assim, o arzinho sai mais, né?
Então, atrapalha em como a nossa fala vai se dar, mas não na emissão da voz. Isso, exatamente. A emissão tem a ver com garganta, né? Dentro da garganta, que é a laringe, que faz parte dessa comunicação. Então, para a gente ter uma boa comunicação, eu preciso ter um bom pulmão, para que o ar venha lá da barriga do diafragma, passe pelo pulmão, depois vá para cima, passe nas cordas vocais, faça a vibração das pregas vocais e aí o ar, ele é modificado. Então, assim, essa fala, quando é a falta dos dentes, é no trato vocal, que aí tem a ver com isso. E aí, como você disse, né, vai sair uma voz mais... né, ele vai fazer fá, vai sair esse ventinho porque vai ter ausência dessa dentição. Legal. Ele coloca ali uma quimioterapia muito forte, né? E às vezes, a pergunta é a seguinte, o médico não esperava que a voz fosse afetada de repente, né? Então, no meio do caminho, o tratamento mudou, não respondeu tão bem, então vamos fazer um outro protocolo. E aí, quando no meio do caminho as coisas mudam, pelo menos é isso que eu estou tentando entender aqui, o paciente às vezes não entendeu quais seriam as novas consequências dessa mudança. E às vezes pega até o médico que está tratando a doença de surpresa. Ah, mas isso não é esperado, mas aconteceu com você. Então é o seu 100%, precisa buscar essa ajuda. Pode acontecer, né? Pode, A gente sempre fala que, né, na medicina sempre tem um 1% e eu posso ser um 1%. Esse 1% pode trazer alterações que a gente nunca imaginaria. Às vezes porque o quimioterápico deu alguma mudança no organismo dele que afetou outros órgãos que não se achava que ia afetar. Às vezes porque ele perdeu muito peso e aí a quimioterapia também ocasionou essa perda de peso a mais e isso também afeta a comunicação. Ele vai falar mais fraquinho. Ele vai ficar com essa voz como se fosse uma voz mais de idoso. Então isso também pode ser referente a uma perda muito grande, muito rápida. Então, isso, muitas vezes, a quimioterapia pode ser para um tumor de pelvis, por exemplo, dessa região que você não imagina que vai alterar a fala, a comunicação, mas altera por conta dessa perda de peso. Tá. E tudo que a gente... Estou pensando aqui, né, mais no trato de cabeça e pescoço, esses tipos de câncer que a doutora apontou aqui para a gente já no bloco anterior, o fato de fazer a radioterapia nessa região, fazer o tratamento para essa região, o telespectador falou de algo relacionado aos dentes, né? Pode fazer a pessoa perder os dentes? Pode. Sempre que o paciente vai para a radioterapia, ele sempre vai passar por uma avaliação com o dentista, que no caso é o estomatologista. Às vezes os pacientes falam, mas por que eu vou no estomatologista? Eu não estou com problema do estômago. Né? O dentista responsável por essa área é o estomatologista. Então, ele passa por uma avaliação prévia para ver como é que está a condição dentária, para ver se ele vai precisar retirar algum dente antes da radioterapia. Por quê? Se o dente não está bom e ele fizer a radioterapia, esse dente pode trazer uma sequela para toda a dentição. Ele pode ter uma necrose dos dentes, por exemplo, e depois o que chama de osteoradionecrose, que é uma alteração decorrente da radioterapia e que muitas vezes o paciente vai ter que fazer cirurgias a mais, às vezes tirar um pedaço da mandíbula, que é essa região aqui, ou da maxila, às vezes, né? Mandíbula é essa parte de baixo e a maxila é essa região, porque fica muito ligada aos dentes, então por isso que é de extrema importância que esse paciente passe no dentista e geralmente os médicos encaminham isso pré-tratamento e ele só vai ter liberação para iniciar a radioterapia depois que o dentista falar, não, tá tudo ok, você pode começar que não vai ter sequela nenhuma. Então isso é de extrema importância para ele ter menos sequela aí durante todo o tratamento. E aí o paciente precisa saber que não sei se é no meio do caminho, se durante ele já vai poder fazer alguma coisa por essa boca, né? De repente colocar um provisório, uma prótese, ou se só depois que esse tratamento terminar, mas que ele vai precisar desse acompanhamento. E dentista é um outro profissional que às vezes é difícil de você conseguir pelo SUS, né? Nos hospitais oncológicos, esse serviço ele é bem comum. Então, assim, os pacientes, geralmente, eles passam porque durante a radioterapia eles vão ter algumas sequelas. Aquelas aftas que a gente chama de mucosite. É muito comum acontecer durante a radioquimioterapia. Então, esses pacientes, eles passam com o dentista até para prevenir. Eles entram com bochecho, às vezes com laser terapia, para tentar minimizar essas mucosites, né, essas aftas, para que o paciente consiga terminar. Porque, às vezes, é tão grande essa lesão que o paciente, às vezes, tem muita dor e ele não consegue nem continuar o tratamento. Às vezes, ele precisa parar o tratamento para tratar, para depois voltar. Então, hoje, eu acredito que quase 100% das instituições tenham o dentista inserido, porque eles são de extrema importância para o paciente conseguir terminar o tratamento. Perfeito.
E aí saber que isso precisa continuar e o que tiver que ser feito depois ver para devolver para esse paciente, porque aí a fala pode ser afetada, né? Então, completamente. Inclusive, tirando aqui a questão do paciente em tratamento contra o câncer, mas a gente fala tanto aqui sobre perda de dentes, né? Então, as próteses móveis, até mesmo as fixas, que às vezes, não adaptei muito bem. Essa adaptação também insere o fonoaudiólogo, né? Então, de repente, você falaria muito melhor ou se adaptaria a uma outra, né? Mas fala mais difícil, sai mais ventinho aí da boca. O fonoaudiólogo poderia ensinar a adaptar melhor, né? Durante a rádio, quando o paciente usa uma prótese fixa, geralmente ele precisa tirar essa prótese, ele não pode ficar com a prótese. Ou às vezes, quando a gente tem tumores no céu da boca, que às vezes não foi possível adaptar uma prótese, ou adaptar na cirurgia, fazer uma reconstrução cirúrgica, ele vem com defeito, né? Então ele vem com o céu da boca aberto. E aí uma assim, fica falando assim, porque você escapa ar para o nariz e vai escapar a alimentação. Então, assim, ele vai precisar, durante a rádio, ele não pode colocar uma prótese. E ele precisa do fonoaudiólogo para ajudá-lo a minimizar. A gente não vai conseguir, com exercícios, eliminar essa fala assim. Mas a gente vai trabalhar com a articulação, aumentar essa articulação para minimizar um pouco da saída desse ar. E aí a gente vai entrar com manobras para que o alimento não saia pelo nariz, para que o alimento vá para a garganta e para o esôfago sem sair totalmente para o nariz. Então, ele precisa, nesse momento, de um profissional que oriente isso, porque senão o paciente não consegue se alimentar, porque ele come e vai tudo para o nariz, sai tudo pelo nariz. Vou abordar algumas questões da pandemia aqui com a doutora. A gente viu muita internação por Covid, a gente viu muitas pessoas precisarem fazer a traqueostomia, aquele canalzinho aqui, então, né, que a pessoa depois precisa, às vezes, ficar meses com aquilo, enfim. Alguns conseguem sair mais rápido, outros demoram mais. A gente viu isso acontecer com pessoas próximas e situações que a gente nunca imaginou viver. A traqueostomia exige uma reabilitação, então, tanto enquanto está com a tráqueo e depois quando ela sai, porque também é uma porta aberta para problema, né? Porque você tem um tubo ali que coloca tudo para dentro, né? Sempre que você faz uma traqueostomia, você precisa do fisioterapeuta e do fonoaudiólogo. Tanto para a orientação de fazer o desmame dessa traqueostomia, então como ele vai conseguir se adaptar sem a traqueostomia. A traqueostomia ela é feita quando o paciente tem alguma alteração de respiração, quando ele não consegue respirar. Mas nos casos de Covid, a gente vê, depois do Covid, os pacientes ficaram com muita dificuldade de alimentação, perderam muito peso e aí ficaram com uma deficiência nessa movimentação. Para eu conseguir engolir, eu preciso, né, bem basicamente, eu tenho 2 tubos na garganta. O tubo da frente, que é da respiração, o tubo de trás, que é da deglutição. A traqueostomia, ela fica nesse tubo da frente, né? Então, para eu engolir, eu preciso levar o tubo da frente, anteriorizar para o tubo de trás abrir, o alimento descer só para o tubo de trás, para o esôfago. Com a traqueostomia, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso do fonoaudiólogo para ensinar esse paciente a fazer exercícios para compensar essa alteração e para ele conseguir lidar com a secreção, porque a secreção ela vai começar a sair por aqui. Então, assim, como que eu faço para tirar a traqueostomia? Eu preciso ocluir essa traqueostomia. O paciente precisa voltar a respirar pelo nariz. E para ele conseguir respirar pelo nariz, ele precisa conseguir deglutir a saliva adequadamente. Depois que ele aprende a deglutir a saliva, ele tem que aprender a deglutir o alimento. E aí, somente depois, o fisioterapeuta ele vai ver as medidas respiratórias e o fonoaudiólogo vai fazer esse desmame para reabilitação, tanto da deglutição quanto da fala. Quando ele tiver com esses 3 parâmetros ok, aí ele vai para um desmame final dessa traqueostomia. O nosso corpo é um mecanismo perfeito, né? Então, não é possível respirar e engolir ao mesmo tempo. E a gente faz isso, quando está tudo bem, né? De maneira tão natural e, claro, sem perceber que quando alguma coisa não está bem, a gente percebe que esse mecanismo é mesmo muito robusto, né? E muito, precisa mesmo de muita atenção. É igual tomar banho. Quando a gente está debilitado, o banho é uma academia, né? Então, cansa mais do que 1 hora de academia. E quando a gente está bem, a gente
não liga tanto, né? Quando não tá, percebe que é mesmo, parece uma maratona ali para fazer isso. Então, legal poder contar com profissionais, agradecer quando tá tudo bem, contar com profissionais e saber que fazendo tudo direitinho as coisas melhoram. Agora tem que alinhar a expectativa também do paciente, né? Porque a saúde, a medicina não traz garantia, não dá para dizer que vai ficar 100%. Sempre tem paciente que te surpreende positivamente, com certeza, né? Tem. A gente tem pacientes que surpreendem positivamente e temos pacientes, infelizmente, que nos surpreendem de forma negativa. Né? Então, a gente fala que não existe receita de bolo. Né? A gente estuda diariamente, a gente sabe o que a gente vai esperar daquele paciente, a gente imagina o que a gente vai esperar, mas nem sempre é aquilo que a gente imagina. Então, a gente tem que elevar né, assim, olha, você pode chegar até aqui, mas pode acontecer isso daqui também. O paciente, a gente não pode nem aumentar a expectativa nele e nem diminuir, porque a gente não sabe como é que ele vai evoluir. Então, eu falo para eles que a gente é uma equipe, é como se fosse, né, olha, você não tem a sua equipe de trabalho, então a gente vai ter a sua equipe de reabilitação. Então, assim, você é o ator principal. E aí a gente vai te dando dicas, a gente pode chegar até aqui, mas pode acontecer isso. Assim, eu tenho pacientes que tiraram toda a laringe, né, que vão ficar para sempre, não vão ficar com o aparelhinho do traqueostoma, mas eles vão ficar para sempre com o estoma, que é aquele buraquinho na garganta. Então, o paciente que tirou toda a laringe, ele nunca mais vai falar pelas pregas vocais, foi retirado esse órgão. Então, ele vai aprender a se comunicar pelo esôfago, pelo tubo da alimentação. Então, a gente vai ensinar ele a usar o tubo da alimentação para se comunicar. Existem várias formas, a gente tem 3 formas, que uma é a laringe eletrônica, que você compra um aparelho e você coloca o aparelho aqui, a voz parece uma voz robotizada no começo, mas o paciente consegue se comunicar, a gente tem pacientes de todas as áreas falando com a eletrolaringe. A gente tem a voz esofágica, que a gente ensina o paciente a ejetar esse ar do esôfago e devolver esse ar, que no começo parece um arroto, mas não é um arroto, porque o ar vem do esôfago, então ele deglute um ar e mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso. E eu tenho a prótese, que você faz uma microcirurgia e você coloca uma prótese onde o paciente vai se comunicar utilizando as mãos para poder o ar chegar através do pulmão, você fecha aqui e o paciente vai articular, mas também através do ar do esôfago. Então, esses pacientes, eles chegam com uma expectativa de que eles vão voltar até a comunicação que eles tinham antes. E isso não vai acontecer. E eu não posso falar para ele que vai acontecer, porque não vai. Então, se eu falar para ele, olha, o senhor vai ficar maravilhoso. Olha, o senhor vai ter uma comunicação. Não vai ser mais a sua comunicação. A identidade que você tinha, você vai perder. Mas você vai conseguir voltar a se comunicar. Então, assim, eu tenho que orientar ele que nunca mais ele vai poder dar um mergulho, porque se ele mergulhar, ele vai aspirar a água, porque a água vai entrar por aqui. Tá, então até readaptações ali de vida da pessoa, né? Às vezes ele vai ter dificuldade até para evacuar, porque ele vai perder a força que a gente tem, né? A laringe é uma dos esfínteres que fazem força. Então, a gente também vai ter que orientar isso. A gente vai ter que orientar para ele tomar um banho, ele vai ter que ou usar um protetor para a água não entrar aqui, ou ele vai ter que lavar o cabelo somente como você lava no cabeleireiro. Exatamente. Então, tudo isso são adaptações. Não adianta eu falar para ele que vai ficar igual a vida dele. Não vai ficar. Mas ele vai voltar a ter uma qualidade de vida, não igual ao que ele era. Então, a gente, junto com o psicólogo, junto com o fisioterapeuta, junto com o médico cirurgião, a gente vai ter que reinseri-lo de novo, né, na vida dele e ele entender isso. Né? E aí, por isso que é muito importante os grupos de apoio para esses pacientes, porque uma coisa é eu, fonoaudiólogo, falar, outra coisa é um outro paciente que passa por isso falar para ele. Então, assim, lá na instituição a gente tem um coral, né, que chama Coral Sua Voz, que são pacientes que tiraram toda a laringe e eles voltam a se comunicar e eles cantam. Eles fazem vídeos belíssimos e dão, assim, aulas de superação, de vida. Então, sempre que tem um paciente novo, a gente pede para ir para lá, para eles, né, se encontrarem, se conversarem e um ajuda o outro. Então, isso também é importante para ele entender que a vida dele vai mudar, mas que ele vai ter uma nova vida e que essa vida vai continuar. Eu tenho pacientes lá há 20 anos, né? Eu falei que eu estou há mais de 20 anos na instituição, então eu tenho pacientes há 20 anos que continuam no nosso coral e continuam dando lição aí de vida para os que estão chegando, né? A questão, quão importante é, no seu entendimento, a questão da família também, porque a pessoa que está passando pela situação mais difícil, ela vai precisar ensinar a família, e é ela que vai dizer o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? E isso pode ser desgastante, difícil, aí você não quer falar sobre aquilo e você tem que falar, porque tem sempre alguém que fala assim, mas você vai voltar como era antes.
A doutora já falou, então vai viver o melhor possível, encontrando uma nova maneira de fazer a comunicação e de tudo que está relacionado, né? Porque a comunicação é só uma parte, todo o resto está envolvido também. A questão da identidade e pode ser muito, acho que essa é a palavra, desgastante para a pessoa toda hora precisar gastar essa energia, esse tempo para, olha, eu já entendi, eu sei que você quer você quer aliviar para mim, né? Mas eu já sei que não vai ficar como era antes. E avisar também para a pessoa, nossa, olha como tá. Às vezes já está reabilitado, né? A gente tem muita dificuldade com algumas famílias, assim. Então, assim, sempre que a gente consegue, a gente pede para a família vir e a gente mostrar para a família. Porque o paciente falando é uma coisa, o profissional falando para a família é outra. Eu tinha uma paciente, tenho essa paciente ainda, e eu lembro que ela adorava cozinhar para os netos, mas a nora não aceitava que ela cozinhasse porque ela tinha um estômago e ela tinha nojo da sogra fazer isso. Isso, infelizmente, não é incomum. É bastante comum. E a gente falava, é a mesma coisa, como você está resfriado. Quem coloca máscara quando está resfriado? Hoje em dia a gente coloca por causa do Covid, sim, né? Sim. Mas, assim, é normal. E, assim, as pessoas ainda, é muita ignorância das pessoas, porque as pessoas só acham que vai acontecer lá né, na vizinha. Longe da gente. Exatamente. E cada vez mais a gente tem pacientes, assim, próximos da gente. Então, eu acho que quanto mais a gente colocar isso, né, na mídia, nos programas, as pessoas entenderem que isso, infelizmente, não é uma coisa que o paciente quer passar, né? E cada um de nós podemos passar isso amanhã ou depois. Então, cada vez mais que a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda essas modificações, eu acho que para os pacientes vai ser mais fácil. Então, sempre que a gente consegue, a gente pede para trazer aquela pessoa que está dando dificuldade, né? E os pacientes, como eles ficam muito com a gente, então a gente acaba sendo da família deles, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, 6, 8 meses na vida do paciente, né? Diariamente. Então, o paciente fala assim, olha, tem uma determinada pessoa. Então, eu falo, traz ela, não fala que o senhor vai trazer, não fala o porquê, traz ela e aqui a gente vai abordar. E aí a gente aborda e às vezes muda, e às vezes tem uma diferença grande na vida desses pacientes. Imagino. Doutora, você tem falado de pessoas cada vez mais jovens, sofrendo com esses problemas que você atua, né? Então, reabilitando. Essas situações de cabeça e pescoço estão muito relacionadas, então câncer de boca, da região da garganta como um todo, muito relacionada ao tabagismo, mas não é só relacionada a isso, né? Não, a gente tem cada vez mais pacientes com HPV, né, com tumores nessa região por conta do HPV. Acredito que agora com as vacinas isso tende a melhorar, mas a gente tem muitos jovens fumando, muitos jovens usando narguilé. E os outros dispositivos eletrônicos, né, assim, de fumo, enfim. Que não diminui o risco, né, como foi vendido. E às vezes é até pior que o cigarro, porque você não sabe nem o que vem naquela substância que está ali dentro, né. O cigarro é péssimo, é um horror, mas você sabe o que tem na substância, né. Agora, esses novos dispositivos aí, muitas vezes você não sabe. Então, cada vez mais o jovem tem se inserido nisso e isso acaba sendo coisa da modinha, né? Então, é comum os jovens se reunirem para fazer essas rodas e para todo mundo utilizar. Então, isso, infelizmente, tem aumentado e o HPV, eu acho que é o aumento grande aí em um grande número de pacientes jovens. A doutora falou que deve melhorar por conta das vacinas, né? Então, tem idade aí, a contemplação pelo SUS para as vacinas de meninos e meninas. Então, sem preconceito, leve suas crianças para vacinar. Tem idade certa para fazer isso, antes da exposição, né? Então, busque, porque, imagina, é uma vacina para evitar um câncer, né? Então, tem que tomar. Tem que vacinar. Às vezes evitar a morte, né? Porque às vezes vem muito agressivo. E quando se descobre, já está numa região e num tamanho que não tem o que ser feito mais, infelizmente. Duro, né? É difícil esses dispositivos que a doutora falou também, que não sabe nem o que vem. Como, às vezes a família não tolera o cigarro. Mas é o dispositivinho, o narguilé, não sei nem como que pronuncia essa palavra, né? A família não deve tolerar, deve lutar contra sempre, né? E mostrar. Quais podem ser as consequências, né? Porque a situação não acontece só na casa do vizinho, né? Acontece na nossa também. Então, alertar sempre para isso. E é através de informação e é através de educação que a gente faz essa conscientização sempre. Doutora, você falou, eu comecei te perguntando da pandemia e tem uma outra situação que eu quero abordar aqui com você, porque, claro,
nos piores momentos, né, preconizou-se o uso de máscara em todos os serviços, e ainda mais o paciente oncológico, que sempre precisa estar mais protegido, né? Então, ninguém quer ficar doente, mas o paciente oncológico, ele tem ainda, a imunidade está mais enfraquecida, enfim, não pode ficar doente. Como que foi isso no tratamento de vocês? Porque você precisa avaliar se ele está fazendo exercício com ele, sem máscara. E para que você consiga dizer a ele o que ele tem que fazer, você também precisa ficar com né? A pessoa precisa enxergar. Aliás, teve um prejuízo, falei, né? Um prejuízo tão grande para os pequenos, né? Por conta de só enxergar o outro com máscara, atraso de fala, piora aí na fala também. Fala um pouquinho para a gente, como é que foram esses tempos difíceis para o seu trabalho? Foi bem difícil no começo, porque a gente sabia que não tinha o que fazer. Então, a gente começou a pensar em várias estratégias. Então, usamos muito a telemedicina. Então, os pacientes que estavam menos graves, a gente atendia eles por tele, e aí ele ficava sem máscara, a gente sem máscara. E quando não era possível, o paciente vinha, ele tirava a máscara e a gente fazia vídeos de como fazer. Então, por exemplo, a gente gravamos vários vídeos da gente fazendo o exercício, da gente fazendo a orientação, da gente fazendo as estratégias, e aí a gente ia mostrando esses vídeos para o paciente. Então, assim, o paciente X vai precisar disso. Aí a gente ia mostrando os vídeos e a gente foi se readaptando. A gente teve uma queda de muitos pacientes, alguns pacientes, mesmo a gente orientando que a gente ia tomar todo o cuidado, não ia para a sessão. E a gente teve um atraso na evolução desses pacientes. Então, muitos pacientes ficaram com muitas alterações, ficaram mais tempo de sonda, ficaram mais tempo de traqueostomia, né? Muitos tiveram Covid, o que teve um impacto muito maior. Então, agora a gente está no momento que os pacientes se readaptaram e estão acostumados com a pandemia. Então, hoje em dia, a gente continua usando ainda, né, os nossos vídeos, a telemedicina. E alguns pacientes, às vezes, a gente fala que a gente usa o espelho espião, né? A gente coloca numa sala onde a gente consiga fazer um atendimento que tenha um espelho entre a gente, para tentar minimizar. Porque não é só você ver a boca do paciente, mas é ele emitir o som, né? Isso. E aí a gente sabe que a contaminação se dá dessa forma, né? A gente tem muitos casos assintomáticos, então todo cuidado com esse público também, né? Então, cuidado com profissional, que você precisa estar lá para ajudar o maior número de pessoas, né? E para o paciente também não sofrer ali com uma outra situação. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua falando sobre essa questão das adaptações aí da pandemia. Tem muito ainda para a gente esclarecer. Tem participação do público. Eu te espero daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor discute um pouquinho sobre fala e deglutição em pacientes oncológicos. Aproveite a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Simone Claudino, ela é fonoaudióloga, coordenadora geral da residência multiprofissional do AC Camargo, tira todas as nossas dúvidas, esclarece aqui tudo para nós. Tem perguntinha do WhatsApp? Vamos colocar na tela, por favor? Vamos lá. Pergunta que chega da Cláudia, de Crato, no Ceará. Obrigada, Cláudia. Tive que tirar um pedaço da língua há 6 meses devido a um câncer na boca. Estou a cada dia com mais dificuldade para falar. Não consigo fazer um tratamento com fono, porque na minha cidade não tem. O que a doutora me aconselha? Obrigada, Cláudia, doutora. Olá, Cláudia. Primeiro, precisaria entender qual a parte da língua que você tirou. Mas, se você não fizer precisa fazer terapia de algum jeito. Se você quiser, mande e-mail para mim, né, nos contatos que a gente deixou ali. A gente encontra uma fonoaudióloga próxima da sua cidade para te orientar, porque a gente precisaria avaliar para saber qual que é o caso, né, para poder fazer as indicações corretas. E aí, se a gente não conseguir, a gente faz um atendimento por telemedicina, para a gente conseguir te orientar, pelo menos no seu caso. Não adianta eu receitar um exercício aqui, porque eu não sei qual que é a alteração que você ficou. Mas a gente pode te ajudar sim, tá bom? Ela falou que faz 6 meses, então, da cirurgia, né? Claro que o mais adequado seria já ter começado a fazer essas terapias, né? Sim. E ela conta que tem evoluído piorando, né? Então,
o quanto antes ela começar, mais benefício ela vai ter. Sim, vai piorando porque geralmente vai criando uma fibrose, uma rigidez nessa região. Então, quando você não faz o exercício, a musculatura ela vai atrofiando. Né? Então, se você não adquirir essa mobilidade máxima, ele vai atrofiando e a fala vai ficando pior mesmo. Provavelmente ela está usando menos a comunicação, então ela deve estar falando com a fala um pouco mais travada, né? Então, isso vai tendendo a piorar cada vez mais se ela não conseguir um atendimento adequado. A doutora falou que mexe com a identidade, a autoestima, de repente ela nem está mais se expondo, então indo, né? E por conta da pandemia, essa coisa do novo normal, tudo muito virtual, então vamos fazer aqui uma reunião no grupo do WhatsApp ao invés de se encontrar e bater papo e conversar. Então, talvez ela realmente não esteja, né? Fica mais constrangida, que não deve, né? Tem que buscar as alternativas e tentar retomar a vida mais normal aí, pelo menos com esses encontros, fazer com que as pessoas entendam essas novas adaptações que vão acontecer, né? Uma orientação básica, assim, isso que a Denise falou é bem real. O paciente ele começa a utilizar a escrita para se comunicar, né? Seja num caderno, seja via WhatsApp, enfim. Então, assim, o primeiro passo é você começar a se comunicar e tentar articular mais para falar. Então, ao invés de eu falar pato, vou fazer pato, né? Aumentar mais essa mobilidade da boca, da língua que restou, da gengiva para compensar. Então, assim, a dica inicial é comunique-se, fale. E aí procurar depois alguém, se você não encontrar, entre em contato com a gente que a gente procura. A gente tem um grupo nacional de fonoaudiólogos que trabalham nessa área, porque é uma área restrita, como a gente comentou no bloco anterior. Então, a gente sempre tem algum amigo parceiro, né, um fonoaudiólogo parceiro próximo da sua cidade que consiga te auxiliar. E quando a gente não tem, a gente ajuda por telemedicina. A gente sempre dá um jeito. As teleconsultas ajudaram muito durante o período ali o pior momento da pandemia e agora continua sendo muito útil nesses casos em que você lança a mão para a pessoa não ficar desassistida, né? O que mais, hoje já está bem mais normalizado, acho que a pessoa só não vai se ela tiver positivada ou tiver com sintoma de Covid, né? Então, hoje está muito melhor estabelecido dessa forma. Mas o que mais que você usou ali? E, de repente, até hoje, que se usa para proteção, porque depois do Covid, acho que igual antes, nada mais vai ser, né? Então, a gente entendeu algumas contaminações que não tem necessidade de voltar como era antes. Eu vejo os consultórios odontológicos e o que os dentistas me dizem, assim, olha, Dê, não vai voltar mais como era antes. Então, a gente hoje usa muito Propé, as proteções ali, então, muito melhores do que na outra época. Minha dentista continua usando o Face Shield, né? São profissionais, assim como o fonoaudiólogo, que a gente está lá, né, no dentista e existe saliva circulando por ali também. Tá difícil, né? Sim, eu acho que uma coisa que a gente mudou muito é a higienização do local. Assim, antes a gente atendia e, assim, o paciente tossia, é normal o paciente tossir, mas a gente nem dava. Então, hoje, quando o paciente sai da sala, a gente vai lá, pega o produto e passa em tudo. Mesa, cadeira, assim, a gente grava muito a voz, então a gente usava microfone, então a gente encapa, né, as lapelas do microfone, a gente coloca a touca no paciente, coisa que a gente não colocava antes. Então, assim, algumas coisas vieram para ficar. E a máscara, eu acho que nunca mais vai sair do hospital, do consultório. Eu acho que dificilmente a gente vai tirar completamente a máscara, a face shield. Se você vê um paciente que está lá com algum sintoma gripal, você vai e põe um face shield. Né? Você vai e coloca o avental descartável. Exatamente, porque você protege o paciente, você protege você e os demais pacientes que você vai atender. Porque às vezes eu não pego, mas se está lá em mim e o outro paciente toca você, pega no local que o paciente anterior pegou, ele vai pegar. Então, essa proteção acho que nunca mais vai sair. Acho que a gente está muito mais cuidadoso. Né? Alguns males vêm para o bem, né? Hoje a gente entende mais, né, que a gente precisa cuidar mais de nós e dos pacientes que estão junto com a gente. Acho que alguns países você já tinha esse hábito de usar a máscara, né? China, você sai na rua, todo mundo, quando está resfriado, está de máscara. Isso é um hábito. Então, acho que isso vai se tornar um hábito aqui no Brasil. Assim, eu espero, para a gente poder proteger cada vez mais aí todo mundo, né? E em locais, assim, de grande circulação, né? Então, nos consultórios de fonoaudiólogos, dentistas, consultórios médicos em geral, a gente encontra pessoas que a gente não encontraria antes, né? Então, às vezes, aquela conversa, enfim. Então, cada um se protegendo, fica
fica todo mundo bem, fica tudo ok, né? Para que o serviço possa continuar acontecendo. Te perguntei da tráqueo e aí você deu uma outra informação que eu quero trazer aqui. Então, são vários tipos. A gente pensa que quem tem aquela aberturinha aqui, tudo é tráqueo? Não, né? Explica de novo pra gente e quando é que a pessoa precisa... Que a traqueostomia, você fica um momento, depois você pode tirar, né? Então, assim acontece em algumas internações, enfim. Quando é que a pessoa precisa? É quando não tem a laringe? É, quando você é submetido a uma laringectomia total ou uma laringectomia subtotal, quando você tira quase completamente toda a laringe. E aí, por que você precisa desse estoma? Que aí fica só o buraco. Tá, é o estoma. Né? Você coloca a cânula de traqueostomia, você deixa ela lá por um período até cicatrizar essa região, que geralmente é em torno de uns 6 meses. E aí, depois você fica com o estoma para sempre. Né? Então, ele sempre vai ficar com aquela abertura. É uma abertura? É uma abertura. Então, assim, às vezes você pode ver na rua algumas pessoas com um buracão aqui, né? E às vezes esse buraco ele fica exposto, então os pacientes às vezes usam uma camisete para tentar tampar, porque ele não vai ter mais, né, o nariz para filtrar o ar, então é um paciente que vai ter muito mais secreção. Ele precisa ficar com uma proteção, então a gente põe, às vezes, parece um babador, né, para tentar proteger, para que ele consiga filtrar. E existem alguns filtros que você compra e você adapta na válvula, no estômago, para que ele filtre o ar, para que o ar entre filtrado, aquecido, que nem o nariz faz. A pessoa vai continuar respirando pelo nariz? Não, você perde a função nasal. Tá. Ele vai e não respirar deve tentar fazer essa... Não, ele não vai consegue. conseguir. Tá. A não ser que ele tenha a prótese e aí quando ele tampe aqui, ele vai conseguir o ar passar um pouquinho. E mas pela boca? Também não, porque não tem conexão. Lembra que a gente tem 2 tubos. O tubo da respiração, que é esse tubo da frente, então o ar tem que vir lá de dentro, passa por aqui e é modificado aqui em cima. Se eu não tenho mais esse trajeto, então o ar ele não passa por aqui, ele vem daqui e volta. Tá. Exatamente. Então, tem dispositivo para você filtrar, porque o nariz, os pelinhos do nariz fazem isso, né? Isso. Então, dão essa filtrada. Então, tem filtro para colocar. Outra maneira é tentar proteger, porque para quem não conhece do que se trata, dá um pouco de angústia, né? Sim. Ver alguém com essa abertura. Sim, sim. E além disso, você tem algumas orientações, né, para os pacientes, então, que assim, para ele também entender de que ele vai ficar com essa condição para sempre, né? E que a gente vai ter que fazer algumas adaptações para que ele volte a ter uma qualidade de vida e que as pessoas que estão ao redor dele também entendam isso. Né? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, é só tampar. E assim, não pode tampar, porque se ele tampar e ele não tiver uma prótese, ele vai parar de respirar. Perfeito. Então, não é só tampar, não respira. Então, precisa ficar ali, né, do jeito certo. Banho. Tem que tomar banhos ou só daqui para baixo, porque se ele jogar água aqui, ele vai entrar água no pulmão e ele pode ter uma pneumonia por conta disso, ele pode afogar. Ou ele precisa usar alguns protetores. Existem alguns protetores que você compra, que ou você adapta no próprio estômago, ou você faz um adaptador cervical, que você acopla aqui, então fica como se fosse um babador, ele tem uma proteção, que foi até um paciente, laringectomizado total, que desenvolveu isso. Imagino. Legal de saber, e que exige essa adaptação e saber que essa condição é irreversível, né? É irreversível. Nesse caso, não tem como a gente mudar. A gente consegue melhorar, mas não tem como mudar. Ele nunca mais vai falar e comer como ele comia antes. E não come por boca? Come por boca, só que ele tem algumas dificuldades para se alimentar. Alimentos mais grossos, mais espessos, mais assim, pudim, sólido, às vezes ele vai ter dificuldade de fazer essa ejeção. Porque para eu conseguir mandar o bolo da boca para o estômago, eu tenho que ter força. E aí ele perde isso. Então, o alimento ele pode ir parando nesse trajeto da garganta. E aí o paciente, às vezes, precisa ajudar com líquido. Às vezes, ele precisa fazer outras manobras, né? Manobras que a fonoaudióloga ensina, cabeça um pouquinho mais para trás. Ou, às vezes, fazer força com o lábio para ajudar essa ejeção do bolo. Então, por isso é importante que ele entenda todos esses mecanismos, para que ele identifique esses mecanismos, para que a gente consiga também reabilitá-lo de uma forma mais adequada. Uma boa nutricionista adequada para o tratamento do paciente oncológico também vai muito bem, né? Eu digo que o paciente oncológico ele é um paciente combo. Ele precisa de fono, ele precisa de nutricionista, ele precisa de dentista, ele precisa de psicólogo, ele precisa de fisioterapeuta, ele precisa às vezes,
também de um TO, de um terapeuta ocupacional, para que consiga fazer todas essas estratégias, modificações, para que ele consiga retornar o mais próximo possível do que era a realidade dele antes. Tá. Então, adaptações não só da comunicação, mas de vida. Aí, para esse caso, que a pessoa fica com essa abertura, você deu 3 opções para a pessoa voltar a se comunicar com fala, né? Isso. Que é aquela que é elétrica. Isso, é eletrolaringe ou laringe eletrônica, Tá. que é um dispositivo que você compra. Caro. No Brasil é caro. Porque também é um fator que às vezes te afasta dessa alternativa, né? Então, se é muito caro, não é todo mundo que consegue ter. Não. A gente tem alguns estados do Brasil que já conseguiram, a gente tem uma portaria, né, já aprovada pelo Ministério, mas ainda não está aprovada em todos os locais, mas existem alguns estados que você já consegue adquirir isso pelo SUS. Aqui em São Paulo ainda não 100%. A gente tem a voz esofágica, que você não compra nenhum dispositivo, mas você investe com a fonoaudiologia, com a fonoterapia. E sempre, né? Você precisa sempre estar como uma academia, exercitando isso, acredito, né? Exatamente. Então, assim, para um paciente ter uma boa comunicação de voz esofágica, ele precisa pelo menos ir 3 vezes na semana durante pelo menos 6 meses. Então, se a gente colocar isso for um paciente particular, e mesmo que não seja particular, o paciente às vezes mora na zona leste e o terapeuta, o hospital fica na zona oeste. Então, assim, o que ele vai gastar, né? E às vezes, assim, o paciente tem direito da passagem, mas o acompanhante não tem esse direito, então o acompanhante vai com ele. A gente também tem que colocar isso no papel. Com certeza. E tem a prótese traqueoesofágica, que é esse dispositivo que também é comprado, que também não é barato e que precisa ser trocado. Teoricamente, ele se troca a cada 6 meses. Aqui no Brasil, a gente troca quando ele estraga. Então, eu tenho pacientes que usam por muito tempo que não é o adequado, porque você está com um dispositivo que não é do seu corpo, então ele vai ter algumas... é como você ficar com uma sonda, vai pegando um pouco de candidíase, então ele precisa ser trocado para que o paciente também não tenha infecções no aumento de secreção. Então, tem tudo isso também. Então, todos os 3 têm um custo aí importante para o paciente saber também. Você falou das secreções, o paciente aprende a fazer essa limpeza, não sei se esse termo é o correto. Isso faz parte, em conjunto com a fonoaudiologia, da fisioterapia respiratória, porque de tudo isso que a gente está falando, tem a ver a parte da fisio também, né? Tem, completamente. Assim, o paciente que usa a traqueostomia, independente se é por conta da laringectomia total ou por outro, vai ter uma modificação dessa secreção. Então, o fisioterapeuta ele vai ajudar a fazer essa liberação e o fonoaudiólogo vai ajudar a auxiliar na deglutição da saliva para que você minimize também ficar com muita secreção. Quando o paciente é laringectomizado total, se ele não usar um filtro, se ele não usar um umidificador, se ele não usar uma proteção, essa secreção vai continuar ali. Porque o ar, ele vai entrar direto. Se a gente mora em São Paulo, imagina a poluição que a gente tem aqui. Então, não vai, né, o nariz, ele filtra, ele umidifica. Então, você não vai ter esse papel. Então, por mais que ele tenha o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta, se ele não usar uma proteção, não vai conseguir melhorar essa secreção. Então, ele precisa de todo um combo aí de orientações para que minimize um pouco de lidar com a secreção e como não criar tanta secreção. Para boca e nariz, a gente tem o uso de máscara, que hoje a gente já entendeu a importância. A pessoa que tem essa abertura aqui, ela pode ficar mais doente, está mais suscetível a pegar mais vírus respiratórios. E olha que as pessoas têm se contaminado com 2, 3 vírus ao mesmo tempo agora, né? Não temos nenhum, assim, que eu me lembro, não tem nenhum estudo mostrando isso, mas com certeza sim. Então, assim, sempre que a gente fala para o paciente se proteger, a gente fala, você vai proteger aqui e aqui. Então, assim, você vai usar máscara aqui, se você não tem um filtro, você vai usar máscara aqui também. Tá. Porque aqui é seu nariz, então você tem que lembrar que aqui é seu nariz. Então, assim, às vezes ele espirra, ele tem que higienizar aqui, não é aqui, porque não é aqui que vai sair a secreção, é aqui. Então, assim, isso para as pessoas que estão ao redor, às vezes vão se assustar, porque o fluxo também que vem da secreção é muito grande. Então, isso também, às vezes, assusta. E é algo que você não controla, né? Então, espirrar ou enfim, tossir, você consegue ajustar para o lugar que você tá também, né? Isso. E aí, com estômago, né? Isso. Pode complicar essa questão também. Então, tem uma questão social importante, de adaptação e a reabilitação que é fundamental. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. A pergunta do Rio de Janeiro chega para nós.
Minha mãe teve AVC hemorrágico e fez traqueostomia em setembro. Ela já falava com o tubo, agora está com o buraco da tráqueo aberto, apenas com curativo. Ela tirou todo o tubo na sexta-feira. A cicatrização demora? Ele te pergunta. Todo paciente que tem tráqueo muda a fala? Obrigada pela sua pergunta. Então, como ela teve um AVC hemorrágico, o próprio AVC ele pode trazer uma sequela para a fala também. Mas o estômago, quando ele cicatriza, quando você tira a traqueostomia, ele demora alguns dias para cicatrizar. Isso vai depender do seu organismo. Eu tenho pacientes que cicatrizam de uma hora para outra. Então, eu tirei, já cicatrizou. Tenho pacientes que demoram dias e tenho pacientes que vira como se fosse uma fibrose. E aí, às vezes, precisa ir no médico para ele conseguir dar fechar, porque às vezes não vai fechar espontaneamente. Então, assim, como foi na sexta, a gente está ainda na segunda, então são poucos dias. Sugiro esperar pelo menos mais uma semana, se não fechar, aí procurar. E é importante, enquanto não fechar, ela tem que ocluir, colocar a mãozinha para se comunicar, porque o fato dela ficar forçando, isso também ajuda a não cicatrizar. Então, na hora dela engolir e na hora dela falar, ela colocar a mão, fazendo uma pressão leve, não com força, para que não escape esse ar e para que ajude a cicatrização mais rápida. Ele não dá tantos detalhes para a gente saber, então se teve, a gente não sabe se tem uma sequela do AVC de fala ou não, mas buscar uma avaliação é sempre bom, né? Porque de repente a gente fica esperando o problema aparecer e às vezes ele já está lá, né? E uma especialista conseguiria identificar e tratar, né? Sim, com certeza. Os AVCs hemorrágicos, dependendo da localização, eles trazem bastante sequela para voz, fala, comunicação e linguagem. Então, é de extrema importância. Geralmente, os pacientes que têm um AVC hemorrágico, geralmente eles passam por uma avaliação durante a internação. Mas se isso não ocorreu, é de extrema importância procurar um profissional, sim. Muito legal. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Tem o telefone, que é 11 3889 9005, então é 11 3889 9005. O site é betcarrara.com.br, betcarrara.com.br. E o Instagram da doutora é @SimoneClaudino. Simone Claudino, a telespectadora de Crato, no Ceará, que mandou a perguntinha, faz contato com a doutora, tá? Ela contou que tem um grupo nacional aí de profissionais da área, então de fonoaudiólogos que atuam na parte oncológica, para tentar te ajudar a encontrar um profissional pertinho de você ou então ajuda com a telemedicina. Obrigada, viu, doutora, por ter vindo hoje. Excelente fim de tarde, adorei aprender com você. Muito obrigada, Denise. Estamos sempre à disposição. Foi um prazer estar com você. Volte outras vezes. Obrigada a você que escolheu começar a semana aqui conosco. Fique com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau.